Ô André, eu perguntei para você aqui sobre a questão da venda do Otávio, né? Informação do Pedro Rocha, de ontem, nós trouxemos aqui. Se você venderia o Otávio caso chegasse uma proposta de 13 milhões de euros. Hoje eu falei na televisão lá, tem gente do Cruzeiro lá que falou que se chegar a 13 milhões de euros, sapeca, vende. O Valu foi contra, disse que não venderia, porque tem que ter um projeto e etc e tal. Mas vamos lá, há muito pouco tempo, você fez esse questionamento, há muito pouco tempo, o próprio cara que hoje disse, não estou falando do Valu, foi no nosso torcedor que falava que não queria que contratasse outro goleiro, agora já disse que não venderia o Otávio por 13 milhões de euros. Na entrevista que eu fiz com o Otávio aqui no Cerveja ou Café, ele disse que sonha em jogar na Europa. Todo mundo, né? Ama o Cruzeiro, é muito grato ao Cruzeiro, mas sonha em jogar na Europa. E aí? Então, o HG, eu até tive uma discussão áspera com o nosso amigo Thiago Valu, porque assim, o argumento do Valu é, se o Cruzeiro vendeu o Otávio, o Cruzeiro está abrindo mão da parte esportiva. E eu não consigo enxergar esse argumento, eu só consigo enxergar esse argumento se o Cruzeiro não contratar nenhum goleiro. Vendeu o Otávio, beleza, vamos de Matheus Cunha e ver como é que o Cássio volta. Aí eu concordo, o Cruzeiro está, pela questão financeira, abrindo mão do lado esportivo. Agora, a gente tem que considerar também alguns fatores. Primeiro, 13 milhões de euros. Seria a maior venda de um goleiro da história do futebol brasileiro. Do Atlético Paranaense foi mais caro. Mas para a Europa. Para a Europa. Foi para a Arábia. Foi para a Arábia. Tem esse asterisco, realmente. Para o futebol europeu seria a maior venda da história do futebol brasileiro, de um goleiro. E um outro ponto, que foi até uma pergunta que eu fiz pro Valu. Eu falei assim, Valu, o Otávio é um goleiro pronto? E ele disse, não. O que a gente tem de referência do Otávio? O Otávio deve estar no gol do Cruzeiro ali nem há 15 jogos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só para fechar. Se você está falando de um goleiro que não está pronto, se o Cruzeiro conseguir contratar um goleiro pronto, um goleiro experiente, em bom nível, que está se destacando, vamos supor que isso aconteça. Se o Cruzeiro faz a venda do Otávio e traz um goleiro bem, o Cruzeiro está abrindo mão do lado esportivo? Eu não consigo ver dessa forma. Então, assim, eu venderia o Otávio, no caso de uma proposta de 13 milhões de euros, desde que eu tivesse engatilhado um goleiro de muito bom nível. Ah, André, quem que é esse goleiro? Não sei. O próprio tem goleiros que eu gosto. Mas aí é muito fácil também, né? Então, mas o John é um goleiro que hoje tá pronto, ele te passa segurança, você fala, pô, pode colocar ele no gol do Cruzeiro ali que vai ter tranquilidade. Ele teve lesão, não teve? Ele tá mal. Teve lesão de joelho, ele não tá né? num bom momento. Agora, se você bota uma arma na minha cabeça que eu tenho que falar um goleiro agora. Você falou de Otávio não tá pronto. Uhum. Tá, o Otávio, pelo que ele já demonstrou no Cruzeiro e o que o Cássio já demonstrou no Cruzeiro, o Cássio tá acima dele? Cara, o ano do Cássio era muito bom. O melhor que o Otávio demonstrou, por exemplo, naquele jogo contra o Boca Juniors, que ele brilhou, arrebentou. Mas falhou no gol. Não acho. Falhou. Eu não acho. Eu acho aquela bola bem difícil. Acho que o mérito do batedor, que a bola também, cai. As duas coisas. Sim. Mas o melhor do Otávio e o melhor que você viu do Cássio no Cruzeiro, você acha que o Otávio tá muito abaixo do Cássio? Porque eu não acho de jeito nenhum. Não, tá abaixo. Muito abaixo é pesado. Pois é. Você vai lembrar, no jogo que o Cássio machuca, o Cássio faz um milagre no chute do Arrascaeta. O Cássio vinha... Eu não lembro de falha do Cássio esse ano. Então, assim, o Cássio vinha sendo um goleiro decisivo e um goleiro muito seguro. Agora, realmente, o Otávio começou muito bem, me parece que o teto do Otávio é muito alto, é um goleiro de categoria de base, mas ele é um goleiro que pode oscilar em algum momento. Você está falando de um cara de 20 anos, eu acho um cara que tem poucos jogos como profissional. Então, assim, o que eu discordo do Valu é que o Valu está sendo muito taxativo. Pô, se vender o Otávio, já avisa pra torcida do Cruzeiro que não é pra ir no Mineirão, o Cruzeiro já abriu mão de tudo, não tem nenhuma chance de ganhar a Libertadores, abandona a Copa do Brasil, e eu não acho que é assim. Você, às vezes, pode até trazer um goleiro que vai te dar menos possibilidades de oscilação. Que aí eu tô falando de um goleiro pronto, tem que ser um goleiro muito bom. Até brinquei com ele. Vamos supor que o Fábio não tivesse estourado os 12 jogos. Se o Cruzeiro vende o Otávio e traz o Fábio, não tô falando que vai trazer não, tá, gente? Não vai. Mas você diria, então? Ah, não, nesse caso não. Então, porra. Então não dá pra falar que o Cruzeiro tá abrindo mão da temporada se vendendo o Otávio. Tem que ver a reposição. Agora, se for pra ficar com o Cássio, vendo como é que o Cássio vai voltar e com o Matheus Cunha, concordo, uma perda técnica terrível no gol. Agora, se você contrata um grande goleiro, não sei quem, eu gosto, por exemplo, muito do goleiro do Lanús, o Losada. Pode ser um goleiro que vem aí e começa a fechar o gol. Então, eu não sei, eu não poderia dizer que vendeu o Cássio, vendeu o Otávio, acabou o ano,
torcedor nem vá no estádio, eu acho Agora, que é um pouco será que você exagero. não dá para você segurar essa venda pro final do ano, por exemplo? Cara, que aí seria o melhor dos cenários, né? Você faz uma excelente venda, porque realmente o valor é muito bom pro Cruzeiro. Acho que deveria ser bom, inclusive, pro Otávio, que tem esse sonho de jogar fora. E aí você teria um tempo maior pro Cássio voltar e atingir o nível que ele vai precisar. E ele não vai ter esse tempo todo, porque ele tá voltando de uma lesão muito grave. Agora vamos enxergar do lado oposto. Vamos pensar no Nottingham Forest? Eles estão oferecendo, se a oferta chegar, porque eles estão estudando... o Pedro falou que há Poderiam, possibilidade. né? Estão estudando, né? Cara, o Nottingham Forest, claro que tem todo o lado de base, um goleiro de seleção de base, tudo, um goleiro que fez uma base muito boa, um destaque de fato. Mas o Nottingham Forest está oferecendo 13 milhões de euros por 2 meses do Otávio. Você tá entendendo o risco do Nottingham Forest? Por 2 meses. Ué, o Otávio, o Nottingham Forest 2 meses sim, atrás pelo não faria diretor, essa proposta. Ah, mas, Vou te esse, falar. mas esse Mas monitoramento... pelo potencial, né? Pelo futuro. Mas esse monitoramento aí entra outra questão. Esses clubes europeus, eles não estão analisando e acompanhando o Otávio nesses 2 meses. Claro. O É Otávio goleiro é de um seleção jogador de de base. seleção. Então, por isso... Você falou isso antes. O primeiro que eu ouvi, eu tenho que dizer, o primeiro Falou que mesmo, disse, verdade. no momento assim, muito, sei lá, pouquíssimos Não, jogos do logo- Otávio, logo no o Rui início, chegou aqui e primeiro disse, jogo, ó, né? pra mim, o Otávio, você Não, falou até que nem não, fecharia a temporada do Cruzeiro. não foi? fica isso. Que Não fica no ficaria. Cruzeiro. Foi mas já, Rui. O Rui falou assim, cara, jovem, frio, boa cabeça. Cabeça boa, né? As atuações que teve até o momento e tal. E parece que tem sentido. Eu acho que o principal do Otávio, o Otávio pela baixa idade, ele tem uma parte mental muito forte. A gente esteve com ele pessoalmente. E eu também acompanhei ele dentro de alguns jogos da base, na própria seleção. E aí entra esse lado nosso desportivo, né, de estar ali dentro do campo. Por exemplo, o Otávio não tomava 2 gols daquele jogo contra o Haiti. Foi como nós abrimos aqui a conversa. Justamente pelo perfil técnico do Otávio. O Otávio, ele é um goleiro muito técnico. Seja debaixo da trave, nesse lance lá da Argentina lá contra o Boca. a Bombonera, eu acho que foi uma mistura dos dois. O Paredes bateu muito bem a bola, uma bola rápida, cai no segundo pau. E ele dá um primeiro passo para frente, se arrepende, porque ele faz a leitura rapidamente e não toma dá o gol. tempo de recuperar. Mas é muito sensível, a gente conversou a mesma coisa com relação a Kaique, e eu falo a respeito do Otávio também. Essa posição de goleiro era muito perigosa. Perigosa por quê? Porque se o Otávio, naquele jogo do La Bombonera, o Cruzeiro sai de lá com um resultado ruim e ele vem a falhar no jogo em sequência, o Cruzeiro já não vem numa onda muito boa com o Matheus Cunha e iria começar novamente os questionamentos com o Otávio. Isso. Nós não sabemos de que forma a equipe do Cruzeiro vai voltar depois da parada. Nós não sabemos se o Cruzeiro vai voltar apresentando o mesmo futebol, se vai ter o mesmo encaixe, se vai ter a mesma entrega. Por exemplo, a gente fala tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. Vai que nas 3 primeiras rodadas é um empate e 2 derrotas. O questionamento vai ser muito forte. O Otávio vem a falhar. Eu acho que tudo depende da negociação, gente.